Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. E hoje, vídeo de pré-jogo entre Juventude e Corinthians. A partida vai ser realizada às 8 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi. Começou já as quartas de final da Copa do Brasil e no segundo dia de quartas de final, o Corinthians entra em campo longe de casa, né? Entra na região sul do país. Um resultado positivo é importantíssimo para o Corinthians decidir em Itaquera. Aí, quem sabe, a sua classificação para a semifinal da competição, né? O Corinthians que já é tricampeão, Juventude que é campeão. Então, as duas equipes aí lutam pelo sonho da Copa do Brasil em um ano tão difícil, principalmente para o Corinthians, né? Conquistar uma Copa do Brasil seria uma grande surpresa, inclusive. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Aquele papo de sempre, mas que é muito importante pro canal, é insistente, é chato, mas é, é importante. E o Corinthians vive uma crise no Brasileirão, é o 18º, luta contra o rebaixamento, né? Já são 24 rodadas e o Corinthians não sai do Z4, já começa a se tornar uma situação desesperadora. Porém, nas Copas o Corinthians vem sobrevivendo. Está nas quartas da Sul-Americana, hoje joga as quartas da Copa do Brasil e, com todo respeito ao Juventude, o Corinthians tem grandes chances de chegar à semifinal. Né? Um péssimo momento no Brasileiro, mas nas Copas o Corinthians vai bem. Na Copa do Brasil, o Corinthians garantiu classificação na primeira fase contra o Cianorte, na segunda contra o São Bernardo, o América de Natal na terceira fase, o Corinthians garantiu a classificação, e agora nas oitavas, contra o Grêmio, foram 2 empates e o Corinthians nos pênaltis, com São Hugo Souza, o Corinthians garantiu a classificação para o jogo de hoje contra o Juventude. Já o Juventude também, assim como o Corinthians entrou na primeira fase, passou contra Iguatu, Paysandu, Internacional e Fluminense. Vamos combinar que a vida do Juventude foi mais complicada. O Juventude chega nessas quartas de final com mais casca, né? Teve uma vida mais difícil e tá vivo na competição. Então, todo o mérito, né? Todo o respeito ao que o Juventude fez nessa Copa do Brasil. O Corinthians ele não vence há 3 partidas. O momento é ruim no Brasileiro. O momento atual é ruim do Corinthians. E o Juventude perdeu no final de semana contra o Atlético Goianiense. Uma equipe também que briga para não cair. Só que vive melhor fase que o Corinthians. O Juventude está em 12º com 28 pontos. O Corinthians é o 18º com 22 pontos. Então, a situação aí do Juventude no Brasileirão é muito mais tranquila. Não tem essa pressão tão grande de fugir do Z4, assim como tem o Corinthians. O Corinthians ele vive um momento que ele tem que se preocupar 90% com o Campeonato Brasileiro e os outros 10% dividir nas Copas por conta da situação do Corinthians na tabela. Juventude entra aí com uma responsabilidade mais... A pressão do Juventude a gente pode dizer que é menor, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele provavelmente terá 2 estreias na partida de hoje. O José Martínez, que é um volante venezuelano, ele está regularizado e a tendência até que ele possa jogar entre os titulares. E o Héctor Hernández, também regularizado, chegou recentemente, atacante espanhol, pode também jogar no confronto de hoje. Pelo lado do Juventude, falando em novidades, o volante Ronaldo está regularizado e pode estrear no confronto de hoje. Só que o Juventude tem muitos desfalques. Gabriel Inocêncio, João Vitor e David estão fora. Eles já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil e não podem atuar. O Jadson está suspenso, também não vai jogar. Então, Juventude aí, muitos desfalques, uma equipe muito mexida para o jogo de hoje, além de muitos jogadores lesionados que a equipe comandada pelo Jair Ventura tem para o jogo de hoje. Corinthians e Juventude já se enfrentaram em duelos decisivos de Copa do Brasil em 2 oportunidades. Em 97, o Corinthians garantiu a classificação
Foi na primeira fase da competição, né, da Copa do Brasil. Corinthians garantiu a classificação nos pênaltis. Foi 2-0 em casa e depois perdeu por 2-0 no Sul. Mas nos pênaltis o Corinthians se garantiu. E em 99, o Juventude se classificou. Em um dos melhores times que o Corinthians já teve em sua história, o Juventude garantiu a classificação. Foi nas oitavas da Copa do Brasil daquele ano. Juventude venceu por 2-0 em Caxias e por 1-0 em pleno Pacaembu. Então, é um confronto equilibrado em Copa do Brasil. Uma classificação para um lado e uma para outro lado. Provável Juventude para hoje é com Gabriel, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel. Dudu Vieira, Luiz Oyama e Nenê. Lucas Barbosa, Eric Farias e Rony Carrillo. E o provável Corinthians com Hugo Souza, Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres, Fagner, Rian, Charles, Coronado e Hugo. Pedro Henrique e Giovani completam aí o time comandado pelo Ramon Dias. Carinha de empate, na minha opinião, esse jogo, um jogo bem complicado. Tô bom de palpite, inclusive, hein, no Corinthians e Fortaleza. Eu falei que o Fortaleza era favorito e o Fortaleza venceu. Também não era muito difícil, né? Também não vou ficar me dando muito mérito aqui, porque a fase que Fortaleza vive e o Corinthians no Brasileiro não precisa ser tão entendedor. Mas o Corinthians jogando muitas vezes aí com uma equipe mista, que pelo que indica vai ser o que acontecerá hoje, o Corinthians vem desempenhando bem, né? Ganhou do Bragantino fora de casa, com uma equipe toda mesclada. E é o que é a tendência que será hoje, né? É o Gustavo Henrique, que não costuma ser titular, jogando aí como titular no confronto de hoje. O Fagner, Hugo também, que não é titular. Pedro Henrique e Giovani, uma dupla de ataque que não é titular. Mas tem alguns jogadores que não são titulares que eu acho que mereciam a titularidade. Gustavo Henrique é um desses casos. Gustavo Henrique, para mim, jogaria no lugar do Félix Torres. Não gosto do Félix Torres, não acho que está desempenhando um bom papel como titular do Corinthians. E o Giovani. Giovani no lugar de Pedro Raul ou Yuri Alberto. Para mim, o Giovani desempenha um papel melhor. Então são jogadores aí que têm uma certa qualidade, não são craques, longe disso, mas são bons jogadores. Lembrando que o Juventude tá sem perdeu muitos jogadores por lesão, tem jogadores importantes que não podem atuar porque já jogaram por outras equipes na Copa do Brasil. Só que o Juventude já passou pelo Fluminense, atual campeão da Libertadores, e contra o Inter, que foi uma das equipes que mais investiu no futebol brasileiro em 2024. Então, não é uma equipe boba, o duelo é muito complicado. Se quem tá de fora e vê só o nome da equipe é o Juventude contra o Corinthians vai passar. Não é assim. O Corinthians vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, interfere muito, e além disso, o Jair Ventura vem fazendo um bom trabalho. Por incrível que pareça, o Juventude das equipes do Sul é a melhor no Campeonato Brasileiro. Então, pode crer aí que o desafio será muito complicado para o Corinthians, mas eu acho que hoje o jogo é para 0-0 lá em Caxias. Qual que é a sua opinião? Qual que é seu palpite para o jogo de hoje? Comente aqui, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? E fortaleça o nosso projeto. 8 da noite, Juventude Corinthians, lá em Caxias do Sul. Tamo junto e uma ótima noite.